Muito bem, então vamos fazer a nossa prece para iniciar a nossa tarde, silenciando, o quanto possível as nossas emoções. Vamos nos beneficiar nesse instante da presença dos bons espíritos. Já tivemos a oportunidade de passar pela sala de passes, sermos assistidos, mas agora começa efetivamente o tratamento. É aqui, neste momento, onde fazemos as apresentações de cunho evangélico dos ensinamentos de Jesus. Quando a nossa mente sintoniza com as palavras, com as imagens, é que a espiritualidade opera com maior vigor, com maior eficácia, pois ele dispõe de tempo que dura a palestra para poder nos auxiliar. Seja no tratamento específico da atmosfera espiritual particular nossa, onde eles buscam higienizar essa atmosfera espiritual particular nossa, seja inspirando-nos bons pensamentos, em substituição àqueles pensamentos que as forças das circunstâncias e das vicissitudes do mundo acabam colocando em nossas mentes. Este é um momento dedicado a nós. Os bons espíritos aqui se encontram já desde algum tempo. Esperam pelo passo decisivo da nossa parte, de aqui comparecermos. E agora, eles se aproximam e nos beneficiam com as irradiações de paz, de harmonia, de serenidade, a nós emprestado neste momento, pelo amor que Jesus nutre por todos nós. Os fraternos e generosos espíritos que agem como intermediários de Jesus, nos abraçam e seguem trabalhando pelo período, seguem trabalhando em nós, pelo período que aqui estivermos, para que todo o esforço que eles fazem em nos ajudar perdure por mais tempo. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso propósito, o propósito da aquisição de conhecimento com a intenção de transformar em ações a nos ajudar no processo de transformação moral. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela faz um comentário muito interessante. Ela diz o seguinte, que há basicamente dois tipos de criatura. A criatura fisiológica. A criatura fisiológica é aquela cuja concentração de preocupações está da cintura para baixo. E as criaturas, acho que é espiritualizada que ela chama, que se preocupa, o foco da preocupação é da cintura para cima. E nós vivemos misturados, juntos e misturados. Aqueles que têm o foco da cintura para baixo e aqueles que têm o foco da cintura para cima.
E há 3.000 anos, algumas pessoas na antiga Grécia, que eram a minoria, que tinham a preocupação da cintura para cima, começaram a se fazer algumas perguntas. O que é a vida? Para que serve a vida? Não é por quê, mas é para quê? Qual a finalidade da vida? O que acontece depois que acaba a vida? Da onde eu vim? Qual o propósito? Qual a finalidade da existência? Foram os filósofos. E desde há 3.000 anos, cada um deles foi dando um tipo de resposta. Cada um tem a sua corrente e foram dando esses tipos de resposta, que algumas pessoas aceitam aquilo como verdadeiro, outros já têm dificuldade, porque entendem de uma outra forma. Mas o importante é a pergunta. Para se fazer essa pergunta, nós temos que estar focado da cintura para cima. Porque senão as pessoas não fazem essa pergunta. Nós somos tão pouquinhos aqui hoje, mas todos vocês se fizeram essa pergunta. Então começa a perceber, não que isso seja motivo de orgulho nosso, mas uma questão de alegria, porque nós já começamos a nos preocupar da cintura para cima. E é isso que nos traz aqui numa segunda-feira chuvosa, podíamos ter ficado em casa, né? Mas não, aqui estamos com o objetivo de aprender algo e utilizar esse conhecimento em nosso benefício, sem contar, evidentemente, na ajuda da espiritualidade aqui. Eu decidi utilizar esse introito, porque agora nós vamos começar a falar do tema. O tema, como vocês já sabem, é tirado do livro Vinha de Luz, é o capítulo 79, e que tem o nome de Em Combate. E eu peguei dois parágrafos sobre os quais eu gostaria de fazer compartilhar com vocês o desenvolvimento desse tema do Emmanuel. Ele vai dizer assim, ele está falando de nós, aqueles que se esforçam por obter alguma coisa na vida. Então ele diz assim, qualquer tipo, o da cintura para baixo e da cintura para cima. Então ele diz assim, o trabalhador esforçado domina as questões materiais. E, não poucas vezes, supõe que já atingiu o verdadeiro triunfo, que é ter uma vida material, já com bem-estar conquistado, com a velhice garantida, assistida. Então, muitas pessoas põem um ponto final na sua luta e diz, atingi os meus objetivos. E para aí. Mas ele fala, a tarefa, entretanto, continua. A vitória do espírito, não do corpo, mas do espírito, exige um esforço integral do combatente. E nós não estamos só circunscritos às conquistas materiais, do bem-estar e do conforto material. Porque se nós estivéssemos só com isso, nós não estaríamos aqui. Pelo menos é a minha dedução, né? Então, a partir daí nós vamos começar a fazer a nossa viagem, né? Há muitas coisas que nos aproximam, muitas coisas que nos afastam. Nós somos seres gregários, seres que necessitam da vivência em grupo, em conjunto. É uma lei de Deus, é a lei da sociedade. Mas, infelizmente, a organização da sociedade, cultural,
econômica, política, todos os aspectos, começam a criar barreiras entre nós. Então nós começamos a ser distinguidos pela nossa posição social, pela nossa posição econômico-financeira, pela nossa condição intelectual. Somos a barreira da divisão, às vezes, pelo gênero, pelo CEP, onde a gente mora, isso acaba criando barreiras, e assim por diante. Mas nós temos muito mais coisas, e isso é da cintura para baixo, por isso que tem essas barreiras. Mas nós temos muito mais coisas que nos atraem, que nos colocam em conjunto. Primeiro, todos nós somos filhos de Deus, todos nós, sem nenhuma exceção, fomos criados por Deus. E todos nós fomos criados rigorosamente iguais. Então não existe isso, não existe anjo que foi criado anjo, não. Todos nós fomos criados rigorosamente iguais. Temos o mesmo princípio e estamos destinados ao mesmo fim. Qual é o nosso fim? O nosso fim é a angelitude. Mas espera aí, todo mundo? Todo mundo. Mas, e aquele lá da Segunda Guerra? Aquele lá também. Certeza, certeza. Mas ele também é filho de Deus. Errou e vai aprender um dia e se tornará anjo, assim como todos nós. Mas e aquele político? Ah, aquele lá também. Mas e aquele outro lá? Aquele outro lá também. Todos nós somos filhos de Deus. Todos, sem nenhuma exceção. E é por isso que nós estamos aqui, respondendo a pergunta lá dos filósofos. Da onde viemos? Fomos criados por Deus. Viemos do mundo espiritual. E aqui estamos. Com qual objetivo? O objetivo de nos desenvolver. De que jeito? Intelectual e moralmente. Todos nós. Ninguém foge à regra. Mas qual é o nosso destino? O nosso destino é a angelitude. E é em torno disso que nós vamos começar a nossa conversa. Mas temos a impressão que as coisas não funcionam bem assim, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro de um filósofo, que eu estou na fase da filosofia, tá? Mas vai passar, não se incomoda. Ele é um filósofo espanhol. Ele se chama José Ortega y Gasset. E ele escreveu uma obra interessante, chamada assim, olha, Rebelião das Massas. Então parece que está uma conclamação de revolta, revolução. Não, não é muito interessante. E ele começa a abordar uma questão muito interessante. Ele diz assim, ó, nessa obra chamada Rebelião das Massas, ele diz assim, é uma crítica, é um livro que faz uma crítica à sociedade. Parece que é um livro fora de foco, porque esse livro foi publicado em 1930, portanto há 95 anos. Mas parece que ele foi publicado na tarde de ontem, porque ele vai dizer assim, ele faz uma crítica muito grande ao conformismo daquilo que ele chama do homem massa, do homem que se deixa levar pela massa, pela direção, pelas prioridades que a maioria sinaliza. Então ele chama isso de homem massa. A Joana chamou de homem fisiológico. E que se contenta com o que tem e ignora o que lhe falta. Ou seja, ele não busca crescer, ele não busca evoluir, ele não busca mudar a sua condição. Ele já atingiu um ponto que ele se dá por satisfeito. Daí para frente ele só acompanha a multidão. E ele fala sobre essa questão, né, da frase. Aí ele coloca uma frase muito interessante. Ele diz assim, foi a frase que me pegou. Ele diz assim, o homem, ele é formado, ele é constituído daquilo que ele tem
e também daquilo que lhe falta. Então ele diz, nós somos assim, a criatura, ela é um todo, e nesse todo está composto algo que já tem, mas também de algo que lhe falta. Eu falei, mas como assim? Se me falta, como é que eu posso ser formado, constituído, composto por alguma coisa que me falta? Então ele diz, né, que existe o homem massa, aquele que vive sem exigências interior, sem uma exigência interior, e o homem excelência, aquele que se impõe metas e busca superação. Então essa é a dele. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. O homem é formado daquilo que ele tem, mas também daquilo que lhe falta. Eu fiz um desenho lá na lousa, mas não ficou muito bem. Vocês já ouviram isso aqui? Eu vou mostrar para o pessoal da internet. É isso aqui, ó. Eles chamam de barra de progresso. Nós vamos carregar o celular, aparece lá, né? Carregou tanto, nós vamos baixar um arquivo. Então, é assim. Nós somos isso aqui, ó. O homem ele é composto daquilo que ele tem e daquilo que lhe falta. Mas como aquilo que me falta pode exercer influência no meu comportamento? Aí eu vou me utilizar de uma outra figura. Vamos fazer um exercício. Vou precisar da boa vontade de vocês. Imagine que estejamos todos lá fora agora. E que lá fora está escuro. Mas está muito escuro, escuro como nunca já houve um dia tão escuro como esse. Não tem lua. As estrelas estão encobertas por uma camada de nuvens. E nós estamos lá fora. Sabemos que aqui tem uma sala e que existe iluminação. Mas ela está tão fechada, tão hermeticamente fechada, que nenhuma luzinha escapa lá para fora. E nós estamos lá sem saber o que fazer, porque nós não enxergamos nem as nossas mãos, quanto mais nos arriscarmos a andar num terreno irregular. E aí nós olhamos e ficamos, caramba, eu sei que tem uma sala por aqui, mas aqui alguém do bem vai e abre uma janelinha. Para quem está lá fora, o que acontece? A luz sai daqui e vai lá para fora. E nós enxergamos a luz. Ah, ali está a sala que eu estou procurando. Agora, vamos mudar. Em vez de nós estarmos lá fora, na escuridão, vamos imaginar que nós estivéssemos aqui dentro na sala, iluminada. E lá fora, aquela escuridão absoluta. Quando abrimos a janela, a escuridão entrou. Certeza? Por que a escuridão não entra? Porque a escuridão não é nada. A escuridão não existe. A escuridão é só falta de iluminação. Não existe. Ah, mentira. Eu sofro as consequências da escuridão. Tanto é que eu não podia sair do meu lugar de lá, eu podia cair no chão se tivesse alguma valeta, alguma coisa. Então, isso é a palavra dele. Nós somos compostos daquilo que nós já temos e daquilo que nos falta. É exatamente a cena aqui da barra de progresso. Nós já desenvolvemos, nesses milhares de anos que nós estamos encarnando, nós já conseguimos esse progresso. Esse progressinho mostrado aqui. Mas nos falta isso. E isso aqui não é nada. Isso é ausência de alguma coisa. É a ausência do bem. Deus criou essa parte da barrinha. Essa parte Deus não criou, porque essa parte não existe. Essa parte o que é? É a ausência dessa. Mas nós somos compostos por essas duas.
Então, e nós somos isso. Só que nós olhamos para qual? Olhamos para essa. E esquecemos que nós somos essa. Nós esquecemos qual é o propósito da nossa vida? É encher essa barrinha. Quando encher essa barrinha, nós seremos o quê? Anjos. Teremos atingido a angelitude. Só que nós vivemos as nossas vidas e sofremos. O nosso sofrimento vem do quê? O nosso sofrimento não vem desse pedaço da barrinha que nós já preenchemos. Os nossos sofrimentos vêm desse pedaço maior que nós ainda não preenchemos. É como a escuridão. A escuridão não é nada, mas nós sentimos as consequências dela. O mal não existe. É só a ausência do bem. Nós sofremos as consequências do mal que nós produzimos, ou do mal que os demais produzem. Por isso que ele está dizendo, quando nós conquistamos alguma coisa, nós tendemos a parar. Nós não podemos parar. O Emmanuel, ele vem nos dizer, não chegou ao fim. Você só conquistou a parte material. Nós temos que nos dedicar à parte mais importante, que é pegar a barrinha e preencher. A parte material não faz parte dessa barrinha. Não faz parte. A parte material, ela é provisória. Pergunta para o Ricardo da Ocel, que ele é presidente da Ocel. Pergunta para ele se caixão tem gaveta para levar as coisas materiais. Não tem. Isso é tudo provisório, fica aqui. A nossa barrinha é que nós temos que preencher com as questões que nos dizem respeito. Aí nós voltamos lá. Qual é a finalidade da vida? Preencher a barrinha. Como? Aí vai variar de cada um de nós. Todas as religiões, e até mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma religião, eles têm o direito, pela lei de igualdade, eles também têm os mesmos recursos para preencher essa barrinha. Nós temos a nossa forma, que é baseada no ensinamento do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele nos traz o conhecimento. O Espiritismo nos traz as informações. Compete a nós pegarmos aqueles conhecimentos e começar a viver. Mas é difícil. Claro que é difícil. O que nos comanda? Aqui está em branco. Nós queremos o quê? Tomar uma pílula chamada Espiritismo e ele imediatamente chega lá e preencher o espaço que está faltando. Não vai preencher. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que quando vamos preenchendo essa barrinha, nós não perdemos mais a barrinha. Nós conquistamos. Não foi presente de ninguém. Não foi na rifa da Agripina. Nós vamos preenchendo e ao preencher, ninguém nos tira mais. É nossa. Mas eu sofro, sim, nós sofremos por causa desse pedaço que está faltando. É esse pedaço que está faltando que nos traz o sofrimento, não é Deus. Somos nós. Nós temos que nos esforçar por preencher essa barrinha. Teórico, né? Lá fora a coisa não é assim que funciona. Como é que funciona? Como é que eu preencho a barrinha? Olha, eu não tenho a receita, porque se eu tivesse a receita eu teria preenchido a minha barrinha já. Tá certo? Mas é muita perseverança. É muita perseverança. Se você perguntar num grupo de pessoas, principalmente se for ali uma plateia formada de gente jovens, e você perguntar assim, quem aqui já buscou
aprender um idioma. Nós vamos perceber que 98% das pessoas, 98% é exagero da minha parte, 82% das pessoas vão levantar a mão dizendo que tentaram aprender um novo idioma. Os 18% não leram porque estava vendo o celular e não prestou atenção na pergunta, tá certo? Mas a maioria é assim. Aí você pergunta, quantos conseguiram? Muito pouco conseguiram. Por quê? Porque nós olhamos para as dificuldades. Raramente nós temos a capacidade de olhar os benefícios. É muito difícil aprender um novo idioma. É muito difícil. É muito difícil. Porque o nosso pensamento é da alma, não é do cérebro. O cérebro é só aquele bonequinho que tem as cordinhas que a alma movimenta e o corpo vai movimentando o bonequinho. O cérebro são só os barbantinhos. Então nós temos dificuldade de utilizar as palavras. Então a criança olha e vai aprendendo. Aquilo chama celular. Ele já aprendeu. Ele pega a imagem do objeto, coloca o som que ele ouviu, vai lá, grava no algoritmo. Quando alguém fala celular, entra no ouvidinho dele, ele vai lá, busca, o cérebro busca o significado e diz celular, e puxa a imagem. E essa comunicação vai para o espírito. Então, quem pensa é o espírito. Quando ele vai falar, ele vai se utilizar de símbolos que ele aprendeu na vida. Então, o símbolo sim é SM e significa que você está concordando. Isso é um aprendizado que nós vamos fazendo. E aí você chega lá por volta dos 14, 15, 16 anos, alguém fala, você precisa aprender outro idioma. A pessoa vai aprender a ouvir. Aí ele ouve uma palavra em inglês ou em francês. O que acontece? Traz o som, bate aonde? No cérebro. O cérebro procura um significado. Tem? Não tem. O que ele fala? Não sei. Mas se o professor ou a professora mostrar o celular e falar o nome, quando aquilo bate nesse interpretador, ele vai dizer o quê? Em português é isso. Por isso que a maioria dos professores nunca falam como é em português. Só fala no idioma nativo, que é para você fixar a palavra, a imagem, assim como você aprendeu quando você era criança. Você viu a imagem e a palavra. Então eles procuram fazer do mesmo jeito. E aos poucos nós vamos aprendendo. Então, está aí a nossa dificuldade. Muitas vezes, nós achamos que tudo isso é uma questão do cérebro. Não é. É um processo muito complicado. Porque tem toda uma mudança de princípios, de paradigmas, para nós aprendermos um novo idioma. Mas à medida que a barrinha vai preenchendo, então ele ouve lá uma reportagem, ele lê, ou ele ouve uma live, e ele já começa a entender 20%. Ele já começa a ficar motivado. Nossa, quando ele entendeu 80% e faltam 20%, ele fica mais motivado ainda. Então é tudo uma questão de motivação. É só uma questão de motivação. É isso que às vezes faltam para nós. Nós olhamos para quê? Nós olhamos para a dificuldade. É como o aluno que olha. Eu adoro tanto o idioma alemão, mas eu adoro tanto. Eu tentei 8 vezes aprender. Eu adorava começar a aprender, porque as primeiras lições eu entendia tudo. Depois eu tinha uma teoria, por que o alemão era difícil e tal, mas não. Até o dia que eu tive que ir para a Alemanha, eu tive que me virar, não teve jeito. Aí eu peguei um pouquinho mais de jeito. Não foi assim também? Era só diz, né? Ia lá ia no cardápio e falava, diz e diz, pronto. Mas não importa, é a motivação que nos falta. Então, é isso. Muitas vezes, nós olhamos para a barrinha que falta e falamos o quê? Não vou conseguir. Deus me ajude, e Ele está ajudando. E a gente não preenche a barrinha.
olha o que está faltando aqui. Mas tudo continua sendo teoria para vocês. E o Kardec percebeu isso. Aí ele fez uma pergunta muito interessante. Nessa fase da filosofia que eu estou vivendo, deve durar até a semana que vem. Aí acaba a motivação. O que ele percebeu, ele fez a seguinte pergunta para os bons espíritos. É a questão número 919. Ele pergunta assim: qual é o meio prático? Ou seja, não venham com trololó. Qual é o meio prático? Vamos pegar o sinônimo de prático. Seria aquilo que é objetivo, sem churumelas, apropriado, favorável. Qual é o meio objetivo, apropriado, favorável, mais eficaz? Tem eficaz e tem eficiente. Qual é a diferença? Eficiente é que você tenta. Eu tentei aprender alemão, eu só era eficiente, porque eu só pretendia aprender. Estava lá constantemente. Eficaz é quando você consegue. Por isso que ele está dizendo, qual é o meio prático? E eficaz, não é eficaz, é o mais eficaz. Entre todos aqueles que você vai me dizer, escolhe o mais eficaz. Eu não quero saber dos demais. Eu quero saber o mais eficaz. Ele está ensinando o pulo do gato. Tá certo? Ele queria o pulo do gato. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir às tentações do mal? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida, preencher a barrinha, né? E resistir às tentações? Onde moram as tentações? Naquela que não existe. Ali que moram as tentações. Como é que eu faço? O que vocês acham que os espíritos responderam? Você tem que saber decorar as 1018 questões do Livro dos Espíritos. Vocês têm que ir em todas as palestras públicas. Qual o terceiro? Tem que... Nada, eles não responderam nada disso. Eles responderam uma frase muito curta, dizendo o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Claro, eles colocaram uma coisinha antes, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, que alguns dizem que foi Sócrates, não foi Sócrates. Eu aprendi, lendo o livro de filosofia, não é Sócrates. Foi Solon. Ele é um dos 7 sábios da antiga Atenas, da antiga Grécia, antiga Atenas. E a frase dele toda é assim: homem, criatura, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os deuses. Mas essa conhece-te a ti mesmo estava lá na porta de entrada do Templo de Delfos, lá na antiga Grécia. Quem deu popularidade a essa frase foi o Sócrates. Por isso que muitas pessoas dizem, conhece-te a ti mesmo. Quando nós descobrirmos isso, o que eu estou aqui e o que eu tenho aqui na barrinha, eu começo a me conhecer. Mas não é fácil se conhecer. Não é fácil. Se fosse fácil, seria uma atitude. E não é uma atitude. Não é essa a vontade de Deus. Conhecer-se a si mesmo é um processo. Um processo, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída. É isso. Nós vamos nos encontrar no futuro. Mais 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 1 milhão de anos. E aí nós vamos olhar um para a carinha do outro. Só que nós vamos já estar com asinhas, né? E aí nós vamos falar o quê? Eu ainda estou no processo de me conhecer.
É isso mesmo. Não tem fim. Porque à medida que você conhece o que você é aqui e o que está faltando aqui, para você conhecer o que está faltando aqui, você se baseia nisso aqui que você conhece. Quando você aumentou um pouquinho a barra, sabe o que acontece? Você começa a olhar para o lado de lá e começa a ver coisas que antes você não estava vendo. Aí você, e aí vem para cá. E vai aumentando, vai aumentando. Essa é a nossa função. É por isso que nós estamos vivos. Baseado nessa parte branquinha aqui, nós fizemos calamidades. Calamidades. Nós fizemos coisas que, se mostrarem para nós, nós não vamos suportar. Átila o Huno dizimou 12,5% da população da Europa. Você acha que nós estamos do lado da Europa ou do lado do Átila o Huno? Começa a perceber que nós devemos estar do lado do Átila o Huno. Porque já se foram 1.400 anos, nós estamos aqui ainda. É muito complicado. A vida é muito difícil. Porque nós estamos olhando para o que falta. O que falta não existe. Sofremos a consequência dela, mas não existe. E nós começamos a mudar. Lembra uma vez que teve greve dos motoristas de transporte de combustível? Pois eu tinha um aluno que ficou na fila, acho que uma manhã inteira, para abastecer o carro. E chegou numa bifurcação que tinha ali. E ele não podia atravessar e bloquear a rua. Então ele ficou do lado de cá, esperando, surgiu uma vaga do lado de lá para ele atravessar a rua e seguir na fila. E dada a profissão dele, ele tinha porte de arma. Pois uma pessoa não entrou e não furou a fila dele. Furou a fila. Ele olhou para o porta-luva, olhou para a pessoa. Ele olhou para o porta-luva, olhou para a pessoa. Provavelmente ele olhou para a parte aqui e falou assim, não, deixa ele para lá. É isso que é o autodescobrimento. É quando você poderia fazer e não fez. E o que mais nos ajuda a nos conhecer é exatamente voltar à pergunta para nós: por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Mas ele furou minha fila. Eu tenho meu direito. Nós somos responsáveis não pelo mal que nos fazem, nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos aos outros. É isso. Não importa, mas esse governo, aquele governo, não importa. É só você não votar neles. É simples. Não, eu vou pegar em arma. Esquece, não é isso. Mas o que mais dói, o que mais dificulta preencher essa partezinha que está faltando. Eu fui generoso comigo, eu coloquei uma parte bem grande aqui, mas não é não, viu? É exatamente isso. Por que eu me revolto contra Deus? Essa é a principal questão. Eu tenho um processo degenerativo no nervo óptico. E eu vivi momentos angustiantes, porque o diagnóstico era de cegueira em poucos anos. Mas aí surgiu um médico na minha vida, conduzido pela espiritualidade, totalmente, provavelmente, e conseguiu, pelo menos, me dar uma sobrevida. Estamos fazendo acompanhamento, ele falou, ainda preciso de mais 4 anos para ter certeza. Bom, tudo bem, então vamos aproveitando. Mas um dia, uma noite insone, eu estava lá, chateado. Muito chateado. Porque o que é a chateação? É a partezinha branca que está faltando aqui. Mas por quê? E aí veio uma inspiração. Por isso que é importante estarmos aqui na reunião pública. Porque os bons espíritos estão aqui. O passe, ele é importante na nossa vida. Ele é muito importante. Mas aproveitando a presença de um médico aqui, eu vou dizer o seguinte. O passe
É mais ou menos como passar aquele álcool antes de tomar a injeção. A injeção é aqui. Se você passar o álcool lá e for embora, você vai ficar só com o álcool ali. É aqui que as coisas começam a acontecer. É aqui que eles percebem que nós estamos dispostos ao quê? Essa barrinha que está faltando. Só isso. E aí eles vêm e nos ajudam. Mas eu estava pensando e falei assim, mas por quê? E aí veio a inspiração dos bons espíritos e me disseram assim, quais são os atributos de Deus? Então Deus é onipotente. Onipotente significa que Ele pode tudo, tudo. Ele pode te curar? Pode. E por que Ele não te cura? Aí eu olhei para... Eu não mereço. Qual é outra? Deus esqueceu de mim. Começa a colocar. Você vai começando a colocar aqui, você não para mais. Ele está ocupado com outra coisa. Está ocupado com a invasão da Ucrânia. Ele não tem tempo. Você começa a preencher. Tudo que você coloca está aqui, ó. Nessa parte. Essa parte está em branco. E aí a voz de novo me perguntou assim, qual é outro atributo de Deus? Onisciência, sabe tudo. Muito bem, Deus é onipotente, pode te curar, pode resolver o problema de angústia que nós estamos vivendo nesse momento? Pode. Pode resolver o desemprego? Pode isso? Pode tudo. E por que Ele não faz? Porque Ele é onisciente. Ele sabe que o melhor para nós é enfrentarmos a situação que nós estamos vivendo. Aí eu fiz biquinho, por causa da parte branca, tá certo? E falei, ok, vamos ver. Mas é exatamente isso. Deus pode resolver o nosso problema, por mais grave que ele seja, Ele pode. Ele não o faz, não é por nenhum outro motivo, é porque Ele sabe que aquilo é o melhor para nós, mas eu não concordo, não tem problema nenhum, vai sem concordar mesmo. A minha mãe fazia isso, não, você tem que ir para a escola, mas fulano não estuda, não me interessa, você vai para a escola e está acabado, pronto, mas mais ou menos assim, por isso que eu acho que Deus é mais mãe do que pai. Então, é isso, gente. Vamos ter essa barra de progresso na nossa memória, e quando vier o desejo de nos revoltarmos contra Deus, que é o principal, todos os demais nós conseguimos nos virar, mas a revolta contra Deus é muito complicado, que vai mostrar o quê? Que a barrinha está quase toda por preencher, que nós ainda estamos focados em nós, só no nosso problema. E aí nós vamos dizer o seguinte, respira profundamente e diz, não sei porquê, mas começa a se perguntar, por quê? Por que eu faço isso? Por que eu me revolto com Deus? Por que eu não aceito isso? E aos poucos nós vamos começar a nos conhecer. Quando nós nos conhecermos, que é o que os bons espíritos recomendam, conhece-te a ti mesmo, nós vamos preencher o resto rapidinho. Só uma correção. Em época de internet, as pessoas fazem um short lá, corta e edita. Então, assim, você não precisa das 1018 questões do Livro dos Espíritos para se autoconhecer. Não é indispensável, mas ajuda pra caramba. Porque tudo isso que nós conversamos hoje foi tirado do Livro dos Espíritos. Foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não, mas ajuda. Ajuda muito. Por isso que o convite é, não abandone. Porque nós temos dificuldade no autoconhecimento. E aqui nós vamos aprender o autoconhecimento. Não direto, mas nós vamos começar a perguntar. Já é a 10ª vez, a 10ª palestra que eu vou, que diz que eu tenho que ter tolerância com Deus. Uma hora você vai cansar de ouvir e falar, eu vou tentar. Até hoje eu nunca tentei, vou tentar. Vou ser amiguinho de Deus, vamos ver o que acontece. Aí você começa a perceber que era o caminho que estava desde o início para nós.
aumentar um pouquinho a barrinha, aí já começa a facilitar. Tá bom? Então, isso posto, vamos encerrar. Agradecendo a quem? Agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos coloca no mundo com o principal objetivo da nossa transformação. Mas para nós nos transformarmos, nós temos que saber quem somos. O que é que eu preciso transformar? Essa é a principal pergunta da vida. Mas o que é que eu tenho que transformar? E nós sempre vamos encontrar a resposta: transformar os outros. Não é nossa função transformar os outros. A nossa única e principal função ou obrigação é de nos transformar a nós mesmos. Esqueçam os outros. Nós não temos obrigação nenhuma com os outros. Nós temos que buscar nos transformar. Então, a Deus, nosso Pai, que nos criou, que nos deu essa missão, nos deu esse compromisso, a nossa gratidão. Ainda estamos com dificuldade de aceitar isso, Pai. Mas aos pouquinhos nós vamos chegar lá. Não desista de nós. Eu sei que é uma afirmação, um pedido retórico, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor somente quer que nós acordemos para o que temos que fazer. Agradecidos a Jesus por tudo quanto Ele nos ensinou, que os seus conhecimentos estão dentro dessa temática, e aos bons espíritos, principalmente os nossos guias espirituais, que sabem qual deve ser os nossos melhores passos, mas eles não podem forçar a situação, nos obrigar a isso. É uma decisão espontânea nossa, de irmos contra tudo aquilo que a nossa alma grita, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e dizer, bom, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? Então, muito obrigado ao Pai amado, a Jesus que nos ama e aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado. Que assim seja.